dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. A paz de Jesus. Bora rezar. Nossa reta final aqui da nossa campanha Juntas, né, pelos maridos. Começar mais uma manhã de oração, de orientação de Deus para nós. A gente já vai começar a rezar. As meninas vão chegando e a gente vai rezando. Bora rezar então, meninas? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigado porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por mais um dia para rezar, mais um dia para lutar, mais um dia para amar, mais um dia para servir. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda a provisão que Tu tem para nós hoje de graça, de bênção, de força, de coragem, de unção, de fé, de confiança. Obrigada, Senhor, por todas as graças que Tu já derramou sobre nós, as que Tu está derramando nesse momento. Por toda a bênção, Senhor, que será para nós essa live, por toda a revelação que nós temos colhido, Senhor, recebido de Ti na nossa oração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu és um Deus fiel e presente na nossa vida. Nós somos gratas pela Tua fidelidade. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Teu amor, a Tua fidelidade, Senhor, o Teu cuidado, a Tua justiça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Bendito e louvado seja o Teu nome. Nós queremos nessa manhã, Senhor, clamar o Teu preciosíssimo sangue sobre nós e nossas famílias. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue precioso. Vem em nosso socorro, Senhor, vem nos cobrir com Teu sangue todas as lutas deste dia. Tudo aquilo que nós temos que fazer, Senhor, tudo que nós vamos viver hoje, nós colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o Teu sangue seja para nós, nossas famílias, nosso casamento, cobertura e proteção, salvação, libertação. Nós escondemos, Senhor, a nossa família, nós escondemos, Senhor, o nosso casamento, a vida do nosso marido, a nossa vida, a nossa sexualidade que nós temos partilhado, rezado, Senhor, nessas últimas semanas que Tu tens mexido. Nós escondemos tudo isso dentro do Teu coração misericordioso, Senhor, dentro do Teu coração aberto, rasgado de misericórdia. Nós escondemos a nossa vida, Senhor, o nosso relacionamento conjugal, as nossas combinações, aquilo que nós precisamos acertar no nosso casamento, Senhor. Tudo que está desalinhado, tudo que está descompassado, Senhor, nós escondemos agora dentro do Teu coração. O nosso amor, Senhor, o carinho pelo outro, a nossa história, nós escondemos, Senhor, agora dentro do Teu coração misericordioso. Clamamos que o Teu sangue precioso nos envolva, Senhor, envolva o nosso casamento, Senhor, envolva a nossa história. Lava-nos com Teu sangue, sela-nos com Teu sangue, nos esconde, Senhor, esconde o nosso casamento, esconde a nossa família, Senhor, esconde os nossos filhos de todas as investidas do mal, Senhor. Senhor Jesus Cristo, em Vosso nome, com o poder do Vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar o nosso marido, nosso casamento, a nossa família. Com o poder do Teu sangue, Jesus, pela autoridade do Teu nome poderoso, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do Teu sangue, Jesus, pela autoridade do Teu nome, rompemos toda interferência e ação do maligno na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos pensamentos, nas emoções do nosso marido, dos nossos filhos, na nossa convivência familiar. Toda ação, interferência do maligno no nosso casamento, no nosso entendimento, nas nossas combinações matrimoniais, tudo aquilo que o inimigo tem tentado causar confusão, Senhor, nós clamamos agora, onde houver ação e interferência do mal no nosso casamento, nós clamamos, Senhor, que Tu venha romper agora e destruir pelo poder do Teu nome e do Teu sangue.
também no nosso trabalho, Senhor, em toda a nossa família, toda a nossa convivência familiar, Senhor, daqueles que moram conosco e os nossos familiares que também não moram conosco, Senhor, onde houver ação, interferência do maligno usando de pessoas, de situações, nós clamamos, rompe agora toda esta ação maligna, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor, envia ao nosso lar, local de trabalho, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos a nossa casa e todos os que nela habitam. Diga agora o nome dos seus familiares e vai entregando um por um ao sangue de Jesus. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do teu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, todas as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do teu sangue, Jesus, pela autoridade do teu nome, lacramos agora o nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com teu preciosíssimo sangue, Senhor, pela autoridade do teu nome, te pedimos, lacra atos, mentes, corações de nossa pátria, a fim de que a tua paz e o teu coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Amém. Nós pedimos ainda, Senhor, que o teu sangue precioso venha romper agora, venha destruir tudo aquilo que nos desune do nosso marido, tudo aquilo que se coloca entre nós casais, todo desentendimento, todas as situações e pessoas que se colocam entre marido e mulher, nós clamamos agora, Senhor Jesus, o poder do teu sangue, retirando tudo isso, trazendo de volta o entendimento. Pessoas que influenciam de maneira negativa nós e nossos maridos se colocam entre nós, pessoas que aconselham, que falam coisas, que insinuam coisas, que se metem no nosso casamento. Tudo isso nós pedimos, Senhor, vai quebrando toda esta influência de pessoas, toda a influência má, toda a influência maligna, toda a influência de ciúme, de inveja que há no meio do nosso casamento, de pessoas que estão se colocando entre nós. De uma maneira ou de outra, nós clamamos agora, Senhor, rompe com o teu sangue toda esta influência, todo este poder de influenciar para o mal. Afasta, Senhor, todas as pessoas mal intencionadas. Afasta para longe de nós e de nossos maridos, amigos, amigas, mulheres mal intencionadas, homens mal intencionados, situações de adultério, pessoas que estão no meio do casamento, como amantes, pessoas do passado dos nossos maridos que têm voltado, que têm vindo de novo buscar, que têm vindo procurar. Nós clamamos agora, Senhor, coloca o teu sangue entre o nosso marido e essas pessoas. Não permite, Senhor, mais a aproximação de pessoas mal intencionadas. Não permite mais, Senhor, que Satanás se use de pessoas para afastar, para destruir o nosso casamento, para afastar nós de nossos maridos, para afastar nossos maridos de suas responsabilidades no lar, com os filhos. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo poder e autoridade do teu nome, afasta todas as pessoas mal intencionadas. Também amigas nossas, amigas das mulheres, o Senhor coloca no meu coração amigas mal intencionadas, conselhos mal intencionados, invejas, ciúmes. Senhor, abre os nossos olhos, lava-nos com teu sangue, quebra toda a influência, Senhor, toda a influência de maus conselhos, afasta-nos da visão, Senhor, para que a gente possa se afastar de pessoas que atrapalham o nosso casamento, amigos que atrapalham o nosso casamento. Senhor, abençoa todas estas pessoas. Em teu nome, Jesus, nós
abençoamos todas essas pessoas. Pedimos a tua graça sobre elas, mas pedimos também que tu afaste essas pessoas do nosso convívio, Senhor, do convívio do nosso marido, da nossa casa. Pedimos, Senhor Jesus, também que tu venha agora quebrar todo pensamento, Senhor. Que o teu sangue venha lavar agora e destruir todo pensamento, Senhor, todo pensamento que está errado, tudo aquilo que nós construímos na nossa mente ou na mente do nosso marido, toda ideia, conceito, decisão errada, Senhor. Nós clamamos agora as decisões erradas, Senhor. As tomadas de decisão, Senhor, pelo erro, pelo fim do matrimônio, pelo pecado. Nós pedimos agora que o teu sangue, Senhor, venha quebrar tudo isso, Senhor. Quebrar toda influência maligna, Senhor, todas as pessoas que se metem no nosso casamento, Senhor, que não deveriam influenciar nosso casamento. Nós te pedimos, Senhor Jesus, afasta, Senhor, afasta, quebra todo o domínio, Senhor, todo conselho mal, Senhor, todo conselho mal que entrou como veneno, Senhor, no nosso casamento, que entrou como veneno nos pensamentos, que envenenou, Senhor, pensamentos, que envenenou a mente, Senhor, as emoções, toda mentira, Senhor, toda mentira, todo conselho enganoso. Nós clamamos que agora, Senhor, o teu sangue venha destruir, Senhor, todas essas prisões que foram criadas por esses conselhos, por essas palavras, por essas mentiras. Quebra isso, Senhor, pelo poder do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que toda a mentira, Senhor, que todo o cativeiro de mentira seja agora destruído pelo poder do teu nome, Senhor, pela autoridade do teu nome, pelo poder do teu sangue, Senhor. Toda mentira, Senhor, há mentiras estabelecidas há anos dentro dos nossos casamentos. Conceitos errados, Senhor, há anos estabelecidos, firmados, Senhor, dentro dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos, Senhor. Nós te pedimos que agora, Jesus, a tua verdade impere, Senhor, impera com a verdade, Senhor. Vai lá, Senhor, onde tem que ser ido, onde nós não podemos ir, Senhor, e arranca todo o cativeiro de mentira, Senhor, de engano. Senhor, tudo aquilo que está estabelecido na nossa mente, no nosso coração como verdade, mas que é mentira, nós te pedimos agora que o teu sangue venha romper, Senhor. Rompe com tudo isso, Senhor. Rompe com toda esta mentira, Senhor, e traz liberdade aos nossos casamentos, Senhor. O Senhor coloca no meu coração que tudo isso que eu ia falando, né, durante a oração, mas vinha assim no meu coração que algumas coisas a gente carrega há muitos anos. Alguns conselhos, algumas coisas que a gente ouviu como esposa, como mulher, e também coisas que os nossos maridos ouviram ou fomos criados assim, sabe? Coisas que a gente pode ter escutado desde lá da nossa infância. Outras coisas, outras situações de conselhos mesmo, coisas que a gente ouviu ao longo do nosso casamento. E isso se estabeleceu como uma verdade no nosso coração, como um princípio verdadeiro. Mas são mentiras que nos levam a guardar mágoas, a tomar decisões erradas, né? E o Senhor vem agora quebrando tudo isso do nosso coração, da nossa mente, né? Lembra lá no primeiro dia da campanha, né? A gente, naquela primeira live, o Senhor falou sobre os pensamentos, né? Os nossos conceitos, aquilo que a gente firmava a nossa vida, né? Como sendo verdade. O Senhor nos disse que a gente precisava renovar isso, né? E pensar conforme os pensamentos dele. O Senhor traz isso de volta hoje e colocava no meu coração assim que em algumas situações a gente vivia como que num cativeiro, numa jaula, né? Presas dentro de princípios, de pensamentos, de conselhos, de coisas que a gente ouviu e a gente não conseguia sair disso, né? Não conseguia viver bem com o nosso marido, né? Às vezes são princípios de desconfiança, né? A gente não, olha, homem não é confiável, né? Confia desconfiando, palavras assim, né? Todo homem trai, né? Nenhum homem presta, o casamento tem prazo de validade, né? Empurra com a barriga, coisas que a gente vai absorvendo, né? De certa maneira a gente fica presa naquilo ali e a gente não tem nem esperança, às vezes a gente não consegue rezar, a gente não consegue sair daquilo ali, né?
e a gente começa a tomar decisões e atitudes erradas, né? Às vezes de enganar o marido, né? Que o marido não precisa saber de tudo que a gente faz, né? Daí dá uma mentidinha aqui, uma mentidinha ali, dá uma escondidinha de uma coisa aqui, uma escondidinha de outra coisa ali, né? Coisas que a gente sabe que não são corretas, mas que a gente foi assimilando, que o marido não tem que saber de tudo mesmo, né? Eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso esconder esse dinheiro, eu posso pegar isso aqui sem ele ver, eu posso fazer dessa maneira, né? E também, né, via o Senhor agindo na mente dos nossos maridos, assim, da mesma maneira, né? As palavras, né, que todo homem trai, que não tem problema, né? Ou ainda que o casamento ele é bom por um tempo, que casamento é prisão, que casamento é uma coisa horrível, que casamento é uma coisa ruim. Quantas brincadeiras, né? Quantas piadas existem a respeito do casamento, né? Para muitas pessoas isso é só uma piada. Para algumas pessoas isso vai criando no imaginário essa ideia de que o casamento é uma prisão, de que o casamento é um lugar de infelicidade, que tem um prazo de validade, né? E isso vai movendo a tomar decisões, né? O diabo vai alimentando, vai colocando lenha nessa fogueira e levando a tomar decisões, né? De infidelidade, né? De não honrar a família, de não colocar a família em primeiro lugar. O Senhor ia quebrando isso. Gurias, anotem essas coisas, porque esses são pontos que a gente pode depois voltar no nosso quarto de oração, né? Talvez algumas coisas que eu falei aqui, você se deu conta que acontece na sua casa, se deu conta que acontece com o seu marido, com você no seu casamento. Anota isso para poder voltar lá, né, e rezar. Uma outra coisa, eu já falei várias vezes, vou falar outras vezes, né? Eu acho ainda até o fim dessa semana. Em outras campanhas de oração eu já falei, vou voltar a falar. A gente reza e a gente pede para o Senhor afastar toda a má influência, né? Da nossa vida e da vida dos nossos maridos, dos nossos filhos. A gente pede o sangue de Jesus. E a gente tem que pedir mesmo, gurias, que tudo que está entre nós e nosso marido, né? Tudo se colocou, né? Toda a estrutura de pensamento, de pecado, todo o afastamento entre nós precisa ser destruído. E a gente vai pedir isso para o Senhor sempre. Senhor, tudo que me afasta do meu marido, até as distrações, né? As preguiças, os egoísmos dele e meus, as pessoas que se colocam entre nós. Às vezes, a gente é altamente influenciada, né? Por outras pessoas, sejam familiares ou amigas. Quando eu rezava, o Senhor colocava no meu coração muito, né? Amigas mal intencionadas, né? Mulheres invejosas, ciumentas, né? Que são, às vezes são pessoas assim, muito machucadas, né? Ou tomadas mesmo, né? Corroídas por esse pecado da inveja, né? Elas não conseguem ver a felicidade alheia sem desejar aquilo para elas, né? Sem desejar que a tua felicidade seja destruída. Mas às vezes são pessoas que a gente mesmo, como mulher, coloca dentro da nossa casa, né? Então, atenção às amigas, atenção às amizades. Quem é a amiga que te aconselha? Quem é a amiga que vem para dentro da tua casa? O que essa amiga te fala, né? A gente tem que ter muita sabedoria de com quem a gente vai conversar e aconselhar. A palavra de Deus fala pra gente escolher um conselheiro entre 1000. A ter cuidado, né, com a nossa vida privada. A gente não conta tudo, a gente não fala tudo da nossa vida privada para ninguém, né? A gente cuida da nossa vida privada, coisas, outras que a gente precisa de um conselho, que a gente precisa partilhar, a gente vai pedir para Deus, né? Às vezes você já tem essa pessoa, se você não tem, você vai pedir para Deus essa graça de ter com quem partilhar. Se não, minha irmã, vai para o quarto de oração e reza. Não expõe a tua privacidade. Não expõe a privacidade do teu casamento para amiga nenhuma. Há muitas pessoas mal intencionadas que vêm para dentro da nossa casa, que a gente coloca, às vezes até o marido implica. Tem mulher que fica braba com o marido porque o marido olha para uma amiga e não gosta daquela presença, tá? E acha que é bobeira do marido. Atenção, às vezes o marido também tem visão, hein? Olha que novidade, às vezes o marido tá certo. Não é que às vezes o marido vê coisa que a gente não vê? Às vezes vê, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, né? A nossa casa é nosso santuário. Dentro da nossa casa, no nosso lar, quem é que entra? Dentro do teu quarto. Tu leva a amiga tua conhecida para dentro do teu quarto? O nosso quarto é o nosso santuário, é um lugar de muita privacidade. Não abre a tua intimidade para, sabe, para muitas amigas.
Não leva para dentro de casa qualquer pessoa. Às vezes são pessoas extremamente solícitas, né, queridas, querem te ajudar com tudo. Cuidado, cuidado, alerta, liga o sinal de alerta, né? Não conta tudo do teu casamento, nem as coisas ruins e muito menos as coisas boas. A gente não pode ficar confiando, a gente não expõe a nossa intimidade, a gente não confia em qualquer pessoa, né? Dentro da nossa casa, para nossa intimidade, né? 1 entre 1000. Atenção! Às vezes a gente sabe que uma amiga é invejosa, às vezes a gente sabe que uma amiga é ciumenta, mas ela é tão divertida, a gente convive há tanto tempo, como que eu vou afastar? Como que eu vou dizer que não? Ai, mas eu sempre contei tudo pra ela. Aí ela me pergunta, eu conto. Ô, acorda! Você não tem mais 15 anos. Você não tem mais 11 anos. Você é uma mulher feita. Você é uma sentinela. Você é uma intercessora. Você é a vigia do seu lar. Aí você fica olhando para a vida do marido para ver se não entra nada na vida do marido, mas na sua vida você tá deixando entrar, não tá vigiando nos seus relacionamentos? O que essas amigas trazem para ti? Como é que fica o teu coração quando você sai da presença dessas amigas? Quando você fala com elas por WhatsApp, né? Quais são os conselhos, né? Elas querem saber muito da tua intimidade, elas querem saber muito da tua vida. Cuidado! Atenção, atenção, a gente não pode dormir no ponto aí. Isso pra gente, e gurias, pode parecer, sei lá, bobeira para algumas, né? Pode parecer uma coisa simples, né? A Renata falou aqui, são lobos em pele de cordeiro, muitas vezes, né? Muitas vezes. A gente já cansou de ouvir história, né? Da gente trazer uma amiga para dentro de casa e depois ser uma imensa confusão no nosso casamento. Quantas histórias eu já ouvi. Quantas situações eu já ouvi, né? Tristes, situações tristes, né? Mas de mulheres que dormiram no ponto, né? Que andavam contando da intimidade, contando da vida, né? Sempre com aquela amiga dentro de casa, sempre com aquelas pessoas que influenciavam de maneira negativa, sempre conversando. Então, atenção. Da mesma maneira, eu quero falar outra coisa para vocês também que vinha na oração. E a gente vai rezar mais. Às vezes, a gente casa, né? E não corta o cordão umbilical com aquela família lá primeiro, né? Com a nossa primeira família, né? Com o pai, a mãe, os irmãos, né? Tem pessoas da nossa família e entenda bem, não tô dizendo que a gente tem que cortar a convivência, Deus me livre e guarde. Eu amo a minha família, amo a família do meu marido. Eu acho que a gente tem que conviver sim, né? Que a gente tem que se amar, que a gente tem que ter uma convivência saudável. Agora, as situações que a gente já não expõe mais para os pais, né? Nem nós, para nossa mãe, para o nosso pai, né? Para, de repente, alguém da nossa família ali que a gente tem muita intimidade, que a gente não fica falando tudo, né? E aqui o mais importante, às vezes ainda, mães e pais daquela nossa primeira família, né? Exercem ainda muita autoridade e influência dentro da nossa casa de hoje. Então, atenção. Às vezes, irmãos ou irmãs, né, daquela nossa família de origem, né, influenciando ou dando ordens, né, ou dizendo como deve ser a vida dentro dessa nossa família agora. Isso incomoda demais um dos cônjuges, né? Se é na vida do meu marido, vai me incomodar. Se é na minha família que faz isso, vai incomodar o meu marido. Às vezes, a gente não enxerga que isso está acontecendo com a gente, que a gente está escutando tudo, que a gente está dando mais atenção, às vezes, àquela nossa família de origem do que a família que a gente constituiu. Às vezes, a gente não vê. Então, a gente vai pedir para o Senhor, se por acaso, se estiver acontecendo na nossa vida, né? E a gente vai romper com isso, né? O que é mais importante hoje é o lar que nós construímos. Tá, Jéssica, mas o meu marido é altamente influenciável. Minha sogra, o meu sogro, os irmãos, as irmãs do meu marido é que mandam na minha casa. Eles que dizem como meu marido tem que agir e o meu marido não enxerga. Ele fala, ai, mas é minha família, ai, mas é que eles estão falando isso porque eles nos amam. E o marido não consegue assumir, né? O papel dele de chefe da casa, tá sempre sendo influenciado por uma pessoa externa. Gurias, como é que a gente vai agir numa situação dessa? Isso é uma coisa que incomoda demais, né? Quem passa por isso se incomoda muito, é uma coisa que traz sofrimento, desentendimento. Às vezes, né, o marido e a mulher fazem uma combinação e alguém externo vem e daí, o
quebra aquela combinação, né? E aí o marido ou a mulher nem se dá conta que quebrou, né? Ah, não, mas é que a minha mãe falou isso, então eu fiz, né? Isso incomoda demais, demais. Então aqui, em primeiro lugar, a gente reza, gurias. A gente reza. Aqui, nessa live, tipo de mulher que Deus chamou pra ser sentinela, a gente reza. A gente pede para Deus que mostre pro nosso marido a verdade. A gente pede para Deus sabedoria para a gente conversar com o nosso marido. Anota isso. A gente reza e pede para o Espírito Santo mostrar a verdade. A gente reza e pede para o Espírito Santo nos dar sabedoria. Tirar do nosso coração todo o exagero. Porque daí o que acontece? Às vezes quando a gente vai falar, a gente tá tão de saco cheio que a gente exagera e perde a razão. Aí a gente briga, aí a gente xinga, aí a gente fala mal da sogra, daí a gente fala mal do sogro, daí a gente fala mal da cunhada, fala mal do cunhado, e isso vai magoar o marido. E ali já bloqueou, ele não vai escutar mais nada depois daquilo. A gente acaba ofendendo a família dele e ali acabou, você não vai sair daquilo ali. Então a gente reza, a gente pede sabedoria nas nossas palavras e a gente vai pedir para o Senhor que ele venha tirando toda essa influência negativa, né? Que ele venha cortando toda essa influência negativa, tudo que é influência negativa, seja da família ou não, e que o marido assuma o posto, que ele coloque essa família agora em primeiro lugar, que as decisões de vocês como casais, né, estejam em primeiro lugar. E aí, gurias, aí a gente conversa, né, e a gente fala o quanto que é importante pra gente, a gente conversa quantas vezes forem necessárias. Mas a gente conversa agora movidas pelo Espírito Santo. Tu pode me dizer assim, Jéssica, mas eu falo com meu marido faz 15 anos e nunca adiantou. Não adiantou porque você não rezou o que tem que rezar. Não pediu o Espírito Santo. Ou quem sabe falou na hora errada, né? A gente conhece nosso marido, né, guria? Você conhece seu marido, você sabe a hora que você pode falar alguma coisa. A gente prepara às vezes um momento que a gente vai falar alguma coisa. O Espírito Santo, ele vai nos dando sabedoria pra gente ir devagarzinho fazendo isso. Às vezes leva anos para isso acontecer. Leva anos. Às vezes é rápido. O que importa é que a gente identifique o problema e saiba orar por ele, se posicionar diante dele. Não perder mais as estribeiras, não perder mais a paciência, não sair mais brigando, mas ter a sabedoria de levar aquilo ali em frente com Deus. Amém, meninas? A gente vai pedindo isso, né? Que o Senhor vá retirando todas as influências negativas. Obrigada, Senhor Jesus, por todo o teu direcionamento e nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha agora sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, toda a unção do teu Espírito. Nos guia nesse dia, Senhor, nos guia, nos leva, Senhor, nos leva a tomar as decisões corretas. Senhor, amplia a nossa visão, que a gente consiga enxergar quem são as más influências, que a gente saiba como agir, que a gente saiba como rezar pelo nosso marido. Amplia a nossa visão, amplia o nosso entendimento. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo agora e amplia o nosso entendimento da palavra que nós vamos partilhar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Incendiar o nosso coração. Vem Espírito Santo levantar o nosso ânimo, encher o nosso coração de ardor, o nosso coração de amor, de ânimo. Nos retira, Espírito Santo, de toda paralisia e preguiça. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Amém. Amém, minhas lindas. Bora para Tobias 6, então. A gente vai ler mais um pouquinho de Tobias 6 hoje. A gente vai rezar em cima dessa palavra, desse livro de Tobias ainda por muito tempo. Eu acredito que também na nossa oração o Senhor está nos levando, né, a caminhar nessa palavra. Ontem a gente meditou até o versículo 4, né? Esse encontro de Tobias com o peixe, né? Esse primeiro encontro de Tobias com o mal, com o espírito maligno. Aí no versículo 5 diz assim: o anjo então disse-lhe: abre o peixe, tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto, para que lhes bastasse até chegarem em Ragés na Média.
Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar? O anjo respondeu: Se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem quanto da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. Olha só, a gente tem aqui então, ontem a gente falou sobre esse encontro, sobre esse ataque do peixe, e aí, depois que Tobias faz, que o anjo manda ele fazer, né? Pega o peixe, puxa para ti, segura pelas guerras, puxa para ti, né? Aí o peixe fica se debatendo, morre, daí ele diz agora, qual é a ordem? Abre o peixe, tira o coração, o fígado, o fel, guarda, né? Vamos guardar isso. E aí eles assam o restante do peixe, eles comem, eles salgam o restante do peixe. O peixe devia ser bem grande, né? Pelo que fala a palavra, né? Um peixe grande, né? Um enorme peixe, diz a palavra. Então eles guardam toda aquela carne para seguir com eles, né? Para servir de provisão para essa viagem toda, né? Até que eles cheguem no destino, eles têm essa provisão inteira. E aí, gurias, algumas coisas são interessantes, né? Ele assim o fez. No versículo 5, no finalzinho do versículo 5 diz, ele assim o fez. A gente percebe, mais uma vez, em todo o livro de Tobias, a gente tem a obediência como um ponto central para a libertação e para a cura. Obedecer. Obedecer tudo. É uma obediência completa. Olha só, não é uma obediência pela metade. A obediência pela metade já é desobediência. A nossa obediência, ela tem que ser completa. Tudo aquilo que Deus nos fala, aquilo que é a orientação de Deus, precisa ser feito por completo. A gente não tem como escolher um pedaço para obedecer. A escolha de obediência por um pedaço já é desobediência. A obediência das ordens de Deus, ela precisa ser completa. Se apenas ele matasse o peixe e não fizesse o que vinha a seguir, se ele achasse assim que abrir, gente, eu vou ter que viajar agora. Como é que eu vou carregar coração, fígado, fel de peixe? Esse troço vai feder. Mas vai ser um peso desnecessário. Mas para que eu quero carregar isso aqui? Para que botar em brasa? E outra coisa, gurias, o mais importante, antes de perguntar para que, ele já fez. Entendeu? Antes de ele perguntar, Azarias, me diz para que serve? Ele já tinha feito. Ele já tinha obedecido. Antes de compreender, ele obedece. E na nossa vida, na batalha espiritual, não é diferente. Às vezes, antes da gente ter uma compreensão inteira daquilo, a gente obedece. A obediência a Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, a obediência à palavra de Deus, a obediência àquilo que é o correto, que é o certo, vem antes do nosso entendimento completo. Primeiro a gente obedece, depois a gente compreende. A verdade é essa. É assim que é. Conforme a gente vai obedecendo a Deus, a gente vai caminhando e obedecendo, a gente vai compreendendo. Tobias só vai compreender tudo o que acontece aqui lá na frente. Ele não tem entendimento agora. Ele nem pergunta na hora. Primeiro ele faz, depois ele pergunta para que serve. E perguntando para que serve, o anjo diz para ele para que serve, ele não questiona, ele carrega com ele leva com ele. E aqui também é outra coisa importante, Deus nos dá no caminho a provisão necessária para a libertação, para a cura, para a conversão. É no caminho, é na obediência. Se a gente não obedece a Deus, se a gente tenta dar um passo lá para frente sem caminhar o caminho que tem que ser caminhado aqui, vai nos faltar lá na frente. O caminho se faz caminhando. Então, às vezes, a gente fica estabanada, a gente quer que a coisa aconteça rápido, a gente quer chegar na linha final, na reta final, a gente quer chegar de uma vez, a gente quer ter a promessa, a gente quer ter a bênção, a gente quer chegar lá na frente. Mas precisa fazer o caminho todo, e é de obediência em obediência. Com certeza não foi agradável abrir o peixe, limpar o peixe, carregar o peixe, né? Carregar aquelas partes ali do peixe, mas era necessário que assim fosse.
E assim ele fez. Para nós é a mesma coisa, gurias. Às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis. Carregar durante uma parte do caminho um peso, um fardo que para nós é difícil pra caramba, sabe? Um peso de silêncio, um peso de obediência mesmo, de fazer aquilo que é certo, de ir contra a nossa vontade, de ir contra a nossa carne, um peso às vezes de penitência, que a gente não quer. A gente não quer fazer daquilo, mas se Deus nos orienta a fazer, é necessário que a gente obedeça, que a gente caminhe mesmo sem entender, mesmo sem compreender. A gente obedece a Deus. A compreensão ela vem vindo conforme a gente vai caminhando. A revelação acontece conforme a gente vai obedecendo. Se a gente visse tudo, a gente queria já passar lá para frente. Não é assim. É um passo de cada vez. Porque nesse caminho da cura, nesse caminho da libertação, nesse caminho da obediência, Deus vai nos purificando, Deus vai nos santificando, vai mudando na gente. Às vezes a gente tá aqui rezando pelo marido, a gente tá aqui fazendo esse caminho todo em favor do casamento, em favor do marido. Vai lá, tem mulher aqui que não tem problema conjugal, mas o marido tem uma situação na vida dele que precisa de oração. Você começou a fazer a campanha por isso. Porque o meu marido tem uma situação lá financeira no trabalho, ou meu marido tem um problema com depressão e eu tô fazendo aqui a campanha para isso. Ora, no momento que você tá fazendo a campanha pro seu marido ser curado da depressão, pro seu marido prosperar lá no trabalho dele, Deus tá mexendo em você. Deus vai te dando ordens. Deus vai te dando um caminho para caminhar. Conforme você obedece, mais revelação você recebe, mas você é mexida por Deus. Eu sou mexida por Deus. É nesse caminho. No caminho da obediência a gente vai sendo formada, gurias, e não tem outro caminho. É um passo de cada vez. Então não adianta a gente querer pular lá para frente, a gente querer adiantar as coisas, né? A gente tem muita pressa quando tá na necessidade, né? Quando a gente está sofrendo, a gente quer que aquilo cesse naquele momento. Mas muitas vezes é carregando o fardo do sofrimento, né? É nesse momento que a gente conhece a graça de Deus, né? É nesse momento que a gente conhece o socorro de Deus, a intimidade com Deus. Porque veja bem, isso é uma coisa interessante, eu até anotei aqui. Eles conseguem aqui uma provisão de alimento que vai durar até o fim da viagem. Né? Eles salgam o peixe, eles assam aquele peixe, eles comem o peixe, eles enchem a barriga, eles salgam o peixe e eles têm alimento por toda a viagem. Às vezes, um momento de dificuldade, de enfrentamento com o inimigo, como foi esse que Tobias teve, daquele momento Deus provê para nós muita graça, muita força para o resto da batalha. Às vezes é nesse momento de enfrentamento com o inimigo que a gente tem mais revelação, que a gente tem mais visão. Se a gente passa aquele momento na obediência, se a gente passa esse momento na oração, na penitência, no jejum, a gente é alcançada por uma provisão de força, de unção, de resistência. A gente vai crescendo. E no restante deste caminho a gente tem mais força, provisão de força, de graça, o sofrimento, a batalha espiritual, o momento de enfrentamento, aquelas dificuldades que eu falei ontem, né? Às vezes as dificuldades nas coisas mais corriqueiras, mas que nos desestabilizam, porque é um ataque, né, direcionado a nós. Aquilo que eu falei ontem, né? O ataque, ele é pessoal. Tudo isso, se a gente passa isso com Deus, obedecendo a Deus, a gente recebe uma provisão de força, de unção, de garra, né? A nossa alma é fortalecida, a gente se sente alimentada, né? Por essa obediência, por essa graça que vem da obediência. A gente tem graça para seguir em frente nessa luta, para fazer o que tem que ser feito, tudo aquilo que precisa ser feito dali para frente. Às vezes a gente não compreende, né? Por que Deus permite que a gente passe por algumas coisas, né? A gente às vezes fica chateada porque aconteceu de novo aquela situação, porque acontece uma coisa que nos... por que isso aqui aconteceu, cara? Eu não acredito que isso aconteceu de novo. Nossa, eu não acredito que essa situação se repetiu. Eu não acredito, às vezes até uma coisa diferente, mas eu tô rezando tanto, né? Eu tô obedecendo a Deus, agora passando por isso, a gente não compreende o fardo daquele sofrimento.
Mas se Deus permite que a gente passe por isso, é porque Ele vai tirar daí alimento, força, graça pra gente. Se a gente obedece a Deus na hora desse combate, desse sofrimento, se a gente obedece, carrega esse fardo, né, com obediência e oração, isso vai se transformar em provisão de força para nós ao longo de todo o caminho. A gente não foge, gurias, puxa-o para ti, traz para fora, passou, vamos lá, vamos rezar, vamos tornar o ambiente insustentável para o inimigo. E dessa situação de obediência, de sabedoria que você vence com Deus, dali vem provisão de força para você lutar, para você dar conta o resto do caminho, como a carne do peixe foi provisão para eles pelo restante do caminho. Obedecer é sempre a melhor decisão e o melhor caminho, sempre. Aí a gente segue a história, né? Azarias fala para ele para que serve essas partes do peixe. E em seguida Tobias disse-lhe: onde queres que pousemos? Há aqui, respondeu o anjo, um homem de tua tribo, de tua família, chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Pede-a, pois, ao seu pai e ele te dará por esposa. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso, eu temo que o mesmo venha acontecer comigo, a mim, que sou filho único, e desse modo faça descer, lamentavelmente, a velhice aos meus pais, a habitação dos mortos. Olha só. A gente tem aqui, né, o comecinho agora da revelação do plano. Olha só, gente. Tudo que Tobias teve que obedecer e fazer para chegar até o momento que agora o plano de Deus começa a se revelar diante dele. Agora, né? Ele teve esse combate, ele teve que obedecer ao pai, ouvir os conselhos do pai, sair para procurar um companheiro de viagem, né? Trouxe esse companheiro para o pai conhecer, se preparou, saiu para viajar, teve esse embate com esse peixe, né? Com essa situação toda, com esse demônio. Obedeceu passo a passo que o anjo falou para ele. Foi devagarzinho conhecendo as coisas, foi devagarzinho tendo um conhecimento de um pedacinho ou de outro, até chegar a este momento que ele pergunta: mas onde é que a gente vai passar? Onde é que a gente vai passar a noite? Onde é que a gente vai pousar? Onde é que a gente vai passar? E aqui vem a revelação, um pedaço já da revelação de Deus para ele. Então, gurias, não é na arrancada que a gente tem a revelação toda. Não é na arrancada que a gente entende tudo. Não. Na arrancada já tem provisão de força, de coragem. Deus está ali para nos acompanhar. Deus está ali para nos guiar. A cura, a libertação, tudo que Deus tem, o plano de Deus já está pronto desde o começo. Mas ele vai se revelando para a gente devagarzinho. É passo a passo. Não adianta a gente ter pressa, né? As coisas acontecem no tempo de Deus, conforme a gente obedece. A gente pode fazer o quê? A gente pode atrasar esse tempo? Claro que pode. Desobedece para ver. Desobedece. Mete o pé pela mão para ver. Vai voltar lá pro fim da fila. Você vai ter que fazer todo o caminho de novo. E muitas vezes a gente faz isso. Várias vezes a gente faz isso. Deus já disse que é para ir por ali. Deus já disse: faz silêncio. Deus já disse: reza o rosário. Deus já disse: não falta mais a missa. Vai viver os mandamentos, vive a pureza. E aí às vezes a gente quer resolver por nós mesmos. Deus já falou: não fala mais nada pro teu marido agora, sou eu que vou, só reza, sou eu que vou conquistar o coração dele. Aí a gente vai lá e faz, a gente tem pressa, a gente vai lá e fala, a gente vai lá e cobra, a gente vai lá e tenta resolver. Desobedece a Deus. E aí vai demorar mais. A gente pode atrasar. Quanto mais tempo a gente demora para obedecer, para caminhar, mais demora para graça. Isso sim, sem dúvida nenhuma, a gente pode atrasar. A Jéssica, a gente pode apressar o tempo da graça? Pode apressar o tempo da graça. Ela tem um tempo, mas a palavra de Deus, ela nos fala que a gente pode pedir para Deus apressar o tempo da graça. Agora, não na desobediência, minha irmã. Na obediência. Num coração disposto a passar pelo que tem que passar para receber a libertação. A gente nem sempre quer
passar pelo que é necessário. A gente não quer encontrar com o peixe, a gente não quer matar o peixe, a gente não quer abrir o peixe. Já abriu o peixe, já limpou o peixe? Já sentiu como que peixe fede? Carregar entranha de peixe, carregar este fardo pelo caminho. Isso aqui é obediência. Sem obedecer, sem passar por isso aqui, não tem libertação depois. Essa é a verdade. E a gente pode pedir para Deus apressar? A gente pode pedir para Deus apressar, se a gente é obediente. Agora, a gente não vai se negar de caminhar nesse caminho. Não tem jeito, meninas. Não tem jeito. E sabe, caminhar nesse caminho com obediência, amor, santidade, até o fim. Né? Até receber a graça. Obediência pela metade já é desobediência. Não adianta, atenção, não adianta a gente querer obedecer a Deus, fazer 70% das coisas certas e nos outros 30% guardar aqueles pecados escondidos, aqueles pecados secretos no nosso coração. Continuar com impureza na mente, continuar guardando impureza no coração, continuar fazendo coisas conforme o nosso egoísmo, coisas que Deus já nos disse para não fazer. Quantas vezes, né? Você tem a possibilidade de viver no mandamento. Deus te dá todas as graças para você viver no mandamento. Deus vai te possibilitando um caminho de santidade, porque Deus vai facilitando algumas coisas para nós. Isso é fato. Isso é fato. Conforme a gente vai chegando para perto de Deus, muitas coisas vão acontecendo. Você vê que é a ação de Deus e você retrocede, você escolhe ficar no erro e no pecado. A gente não pode ter essa escolha de 30%, 10% eu vou continuar fazendo errado. Não, 10% ainda vou assistir uma coisinha que não devo, 10% eu ainda vou viver nessa impureza sexual aqui, 10% eu ainda vou falar mal de todo mundo, 10% eu ainda vou, né? Eu vou fazer tudo isso, mas isso aqui eu não vou fazer. Isso já é desobediência. A obediência é cumprir essa ordem por completo. Mesmo sem saber o que vai ter lá no final, foi o que Tobias fez. A nossa obediência, ela precisa ser por completo. E aí a revelação chega até nós. Aí o plano de salvação para o casamento, daí a graça se revela, que é o que está acontecendo aqui com Tobias. Mas quando vem a revelação, vem para Tobias também o medo do meu destino. Ele tem medo. Por quê? Porque ele sabe. Ele já ouviu falar do que aconteceu, ele já sabe que 7 maridos morreram e que tem gente que fala que é um demônio que mata. Tobias é um homem de fé. Tobias é um homem que compreende das situações espirituais, ele sabe que pode ser realmente um demônio e que se ele casar com ela, aquele demônio pode matar ele. Ele tem medo, ele teme pelo destino dele. Mesmo caminhando até aqui na obediência, ele teme pelo destino dele. Ele tem medo diante da revelação do que é para fazer, ele teme. E gurias, às vezes a gente teme pelo nosso destino. A gente teme pelo que vai ser de nós, a gente teme pelo que vai ser dos nossos filhos, a gente teme pelo que vai ser do nosso casamento. Às vezes a gente teme que continuar sendo casada, continuar no casamento, continuar rezando pelo marido, vai nos trazer infelicidade. Quem sabe a gente nunca vai ser feliz, né? A gente tem medo do nosso destino, a gente tem medo de obedecer, a gente tem medo da obediência, a gente às vezes teme que a obediência nos faça infeliz. A gente pensa que tem algo para além da obediência a Deus, a gente pensa que tem um pouco mais de alegria para além da obediência a Deus, a gente teme que viver uma vida de santidade, compreender das coisas espirituais possa ser perigoso para nós. Agora, a graça de Deus, a bênção de Deus, ela é proteção na nossa vida. Amanhã eu vou falar a resposta do anjo, não vou falar agora porque não vai dar tempo. Mas por hora, é preciso que a gente compreenda que a graça da obediência... Olha, eu acho que eu nunca falei tanto de obediência que nem eu tô falando nessa campanha. Mas é porque sem obedecer a Deus não tem como. Qual foi a grande tentação lá que a serpente fez para Adão e Eva lá no paraíso? Qual foi a grande mentira? Eva, tem algo melhor nesse fruto. A desobedecer a Deus vai te dar algo melhor. Olha só, essa foi a proposta lá. E às vezes essa é a proposta pra gente. Desobedecer a Deus, não viver os mandamentos, não viver a palavra. Às vezes Deus te dá uma indicação muito pessoal. Tem mulheres aqui que têm muita intimidade com Deus. Olha onde você tem desobedecido.
Deus deu orientações aqui para mulheres muito claras. Tem mulheres aqui que têm direção muito clara de Deus, que Deus fala com você. E eu tô falando isso assim, ó, sem culpa, sentimento de culpa, sem, ai meu Deus do céu, arrependimento. Erramos, gurias, erramos. Desobedecemos, desobedecemos. Agora o que a gente faz? Arrepende, pede perdão a Deus. Olha lá onde foi que eu errei, onde foi que eu desobedeci e retoma. Qual foi a ordem que Deus te deu que até hoje você não cumpriu? Qual foi a ordem que Deus te deu que você cumpriu 50%? Que você começou e não levou até o fim? Qual foi a ordem de Deus? Não é qual foi o seu plano, qual foi a ordem de Deus? Tem mulheres aqui com muita intimidade com Deus, que Deus fala com elas claramente. E você sabe quais são essas direções de Deus. Tem outras que se sentem um pouco perdidas sobre, Jéssica, mas o que é orientação de Deus? Orientação de Deus é o que está na palavra, são os mandamentos. É amar a Deus acima de todas as coisas. É honrar o nosso casamento, é saber que casamento é para sempre. É amar o marido mais do que a gente ama a nós mesmas. O que é amar? O que é fazer a vontade de Deus? É amar como está em 1 Coríntios 13. Aquilo lá é amor, aquilo ali é vontade de Deus, aquilo ali é obediência. É sem disputa, é sem inveja, é sem guardar rancor, é sem mágoa. Isso é obedecer a Deus. Jéssica, é difícil obedecer a Deus. É claro que é. É claro que é. Por isso que a gente tem a graça. Porque sem a graça a gente não vai até a esquina. A gente não dura 15 minutos. Às vezes a gente dura um pouquinho mais. Tem umas que são mais cabeça duras, são um pouquinho mais teimosas, tem um pouquinho mais de garra. Mas a gente não vai até o fim. A gente precisa da graça de Deus para obedecer, mas a gente precisa também da nossa decisão. É decisão e graça. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos clamar sobre nós nessa manhã a graça da obediência. Do nosso coração ser um coração obediente. Que a gente compreenda, Senhor, que a obediência é o caminho que nós devemos andar. Senhor, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda do caminho de obediência da Tua palavra, dos Teus mandamentos, das Tuas orientações para nós como esposas, como mulheres. Senhor, que toda a rebeldia à Tua palavra, que toda a rebeldia às Tuas leis, Senhor, seja retirado do nosso coração pelo poder do Teu Espírito. Nós clamamos o convencimento do nosso coração, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos revelar a verdade, Senhor. A necessidade da obediência. Senhor, nos dá a graça de obedecer. Há decisões difíceis aqui a serem tomadas, Senhor. Há decisões tão difíceis de serem tomadas por tantas mulheres, Senhor. Nos dá a graça da obediência à Tua palavra. Amplia a nossa visão, Senhor. Amplia o nosso entendimento, Senhor. Amplia a nossa visão, Senhor. Amplia o nosso entendimento. Que a gente saiba obedecer às Tuas orientações, Senhor, a Tua lei, a Tua palavra, Senhor. Nós queremos obedecer, Senhor. Nós queremos, Senhor, obedecer. Nós queremos andar em obediência a Ti. Vem, Espírito Santo. Nos enche de unção para obedecer das mais pequenas orientações de Deus, as maiores decisões das nossas vidas. Que nós não tenhamos medo do nosso destino, do nosso futuro, do futuro da nossa família, do futuro do nosso casamento, do futuro do nosso marido, Senhor, que a gente saiba andar na obediência e confiar que Tu nos guardas, Senhor. Tu és o nosso guarda, o nosso vigia, Senhor. Tu não nos desamparas, Senhor. A obediência para nós é proteção, é fidelidade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha te manifestar na nossa vida hoje, Senhor. Que a Tua fidelidade, Senhor, se manifeste na nossa vida hoje, Senhor. Que Tu manifeste sinais na vida de muitas mulheres aqui, Senhor. Que elas possam enxergar a Tua ação hoje, Senhor, através da obediência. E nós te pedimos, Senhor, a graça extraordinária do Teu Espírito agora sobre os nossos maridos. Ora agora pelo Teu marido. Senhor, tudo que há na vida do meu marido que anda em desobediência, Senhor. Toda desobediência, toda desordem às Tuas leis, à Tua palavra, Senhor. Eu clamo sobre o meu marido, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do meu marido. Todo caminho que ele anda na desobediência, Senhor. Senhor, toda decisão, toda escolha dele em Te desobedecer, eu imploro agora, Senhor, diante de Ti. Tem misericórdia do meu marido. Perdoa meu marido das suas rebeldias, Senhor, das suas durezas de coração, dos seus erros, Senhor, dos seus pecados. Tem misericórdia do meu marido, Senhor.
e vem com o teu Espírito Santo sobre ele agora, Senhor. O convencer da verdade, Senhor. Derramar no coração do meu marido o desejo de obedecer a tua voz, Senhor. O desejo de conhecer a tua voz, Senhor. O desejo, Senhor, de ter no coração a satisfação da obediência à tua lei, à tua palavra. Derrama sobre o meu marido, Senhor, o desejo de te conhecer, Senhor, e a graça da obediência à tua voz. Nós pedimos pelo poder do teu nome, Senhor, que a tua palavra venha gerar vida em nós e nossos maridos neste dia. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Anotou? Anotou como a gente rezou? Anotou o que você sentiu no seu coração com essa palavra? Anota, né? Há muitos maridos, né, resistentes à santidade, à pureza, principalmente na área da sexualidade, né? Bem nessa área da sexualidade, você vai pedir para Deus essa graça. E assim, gurias, tudo aquilo que precisa ser colocado em ordem no nosso casamento, as combinações, as conversas para colocar as coisas no lugar, para colocar as coisas em ordem, né? Elas precisam acontecer e precisam acontecer sendo guiadas pelo Espírito Santo. Antes de conversar com teu marido, antes de falar para ele as coisas que você precisa falar, antes de acertar as coisas com ele, peça que o Espírito Santo te guie, que você seja conduzida, que as tuas palavras não sejam mais as tuas, mas que sejam as palavras do próprio Deus na tua boca, para você conseguir falar de uma maneira que alcance o coração do teu marido. Há muitas mulheres que precisam conversar com seus maridos, que precisam acertar coisas, que precisam organizar coisas dentro do casamento, dentro da vida conjugal, dentro da própria sexualidade. Peça para o Senhor a graça de nessas conversas ser conduzida pelo Espírito. O melhor momento, as melhores palavras, que seu marido se sinta amado, acolhido, desejado nas tuas palavras, que ele compreenda que é para o bem. Para que ele compreenda que é para o bem, para que o Espírito Santo nos guie. Primeiro, gurias, é preciso que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, meninas. Por isso que a gente precisa rezar por nós. É por isso que Deus está falando tanto conosco de novo, para trabalhar no nosso coração as nossas desobediências, os nossos egoísmos. Para que quando a gente chegue para o nosso marido, a gente seja tão guiada pelo Espírito que a gente alcance sucesso naquilo que precisa ser alcançado, que a gente alcance resoluções, verdadeiras soluções dentro do nosso casamento, a felicidade, a vida em abundância no nosso matrimônio. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens falado conosco. Bendito seja o Teu nome. Nos guia, Senhor. Nos guia, Senhor. Fala conosco, amplia a nossa visão, amplia o nosso entendimento. Senhor, nós abrimos mão das nossas opiniões, Senhor, nessa hora, dos nossos entendimentos e acolhemos, Senhor, o Teu entendimento, a Tua visão. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, minhas lindas. Deus seja louvado. Volta nas coisas que Deus falou hoje. Deus falou bem profundamente, bem pessoal, né, com a gente. Mais 3 dias de campanha só, né? Vamos ser fiel a Deus aí essa semana e vamos ver o que Deus tem mais para nós ainda no livro de Tobias, né? Que a gente caminhou só mais alguns versículos. Deus abençoe. Até amanhã às 7.